Meu parceiro, o Santos não aguentou mais e demitiu o Pedro Caixinha, um treinador que em 3 rodadas do Campeonato Brasileiro tem 11% de aproveitamento, um treinador que no comando do Santos não apresentou nada daquilo que ele tanto defendia e decepcionou a torcida demais. O Santos não joga bola, já tá na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, muita coisa se fala, muito barulho se faz, mas a bola em campo realmente, o time da Vila Belmiro não apresenta e por isso o Caixinha foi demitido. E a gente vai falar no porquê dessa demissão, quem vem agora, o que o Neymar deve pensar sobre isso e muito mais. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, quero te pedir aquela gentileza, né, meu consagrado? Se inscreve aqui agora para você apoiar nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pra gente aí, vai, se inscreve e deixa um like aqui no vídeo. Esse quadro é o Futflix Opinião, onde a gente trata os assuntos de uma maneira mais leve, é mais um bate-papo e eu quero muito que você participe dessa ideia aqui, dessa troca de ideia nos comentários para eu poder entender melhor o que vocês estão achando do quadro, o que vocês estão achando das minhas opiniões, da minha posição. Tem muita gente falando que eu estou sendo aqui parcial, que eu estou sendo clubista e olha, essa é uma coisa que eu não sou realmente, tá? Eu gosto de falar das coisas de futebol, eu elogio quando tem que elogiar, critico quando tem que criticar. Eu não critico alguém porque eu sou São Paulino, ou porque fulano de tal é corintiano, ou porque fulano é palmeirense, é flamenguista, é santista. Não existe aqui. Aqui eu falo só o que eu penso, de uma maneira que eu tento ser imparcial. Devo ser parcial às minhas ideias e não ao meu clube. Mas o que você acha disso? Vamos trocar uma ideia também nos comentários sobre isso. Quero te lembrar que esse vídeo tem a parceria com o SofaScore, que é o melhor aplicativo de futebol para você ter no seu celular. Com o SofaScore você consegue acompanhar clubes, ligas, jogadores, entender qual foi a nota que o Neymar mereceu no jogo de ontem, quantos dribles certos ele deu, passes para os seus parceiros, quantas assistências ele deu, quantos chutes no gol ele deu, qual foi o mapa de calor, em que área do campo que ele atuou, quantos quilômetros ele correu. Tudo isso você consegue acompanhar através do aplicativo do SofaScore e é totalmente gratuito. Para baixar, só clicar no link que está na descrição e no primeiro comentário fixado ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. E agora, roda a vinheta, chega de conversa e vamos falar sobre a queda do Pedro Caixinha e quem vem por aí, hein? O comunicado do Santos foi direto, singelo e disse o seguinte: o Santos Futebol Clube informa que o técnico Pedro Caixinha não comanda mais o time profissional. Junto com ele deixam o clube os auxiliares Pedro Malta e José Pratas, o preparador físico Guilherme Gomes e o preparador de goleiros José Belm, ou seja, saiu a rapa inteira. O auxiliar técnico César Sampaio é quem assume interinamente e a diretoria agradece ao profissional e deseja sucesso na continuidade da sua carreira. É aquele texto padrão, direto, sincero, singelo, sem ofender o treinador, dizendo tu fez merda pra caramba no comando aqui do Santos. Isso eles não vão dizer, até porque o Santos precisa da amizade do Pedro Caixinha, precisa sentar, negociar, conversar. Não pegue pesado, Caixinha, você vai entender porque já já eu vou te explicar porque o Santos não pode romper com o Pedro Caixinha de forma litigiosa, ali sendo brutal de maneira alguma. Você vai entender mais pra frente. Antes eu quero falar com vocês também sobre o aproveitamento do Caixinha no Santos. Lá na página do SofaScore, que eu já falei pra você, faz o download, se liga só. Eles trouxeram um levantamento sobre os números do Caixinha no Santos. Então acompanha aqui comigo. O Caixinha no Santos comandou o time durante 17 jogos. E cara, olha esses números que bizarros. Ele teve 6 vitórias. Vamos lembrar que o Santos disputou o Campeonato Paulista, tá? É isso, tá? No Campeonato Brasileiro, só fumo, tá? Então a gente vem aqui, são 6 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Um aproveitamento, contando o que ele fez no Campeonato Paulista, abaixo de 50%, 43,1% de aproveitamento. O time que fez 26 gols e sofreu 21 gols. São 29 grandes chances criadas, 36 grandes chances cedidas, ou seja, o Santos é muito mais agredido do que agride o adversário. Tem 11,3 finalizações para marcar cada gol e 7,3 finalizações para sofrer cada gol, mostrando a fragilidade da defesa do Santos. Posse de bola, 54,2%. Vamos lembrar
que eu tô falando aqui de um clube que disputou o Campeonato Paulista, que tem adversários mais fracos. Ah, é o estadual mais forte do Brasil. Sim, mas agora o Santos vai disputar a elite da elite, meu irmão. Só não vai jogar Libertadores, mas vai jogar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, onde os adversários são cada vez mais qualificados. E aí, imagina pra onde esses números do Caixinha iriam. O trabalho dele no Santos foi ruim, não merecia continuidade e isso a gente tem que ser sincero, não dava mais pro Caixinha continuar. E aí tem uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui, eu vou até procurar porque o Edu Futirinhas depois deu uma resposta sobre isso, eu gosto muito do trabalho do Edu. Que é o Lucas Musetti Pezzaroli, disse quais são os fundamentos, os 4 pilares do trabalho do Caixinha que o Caixinha defende, que é isso que o Santos deve ter sempre. E ele disse que temos a bola, atacar o gol. Prioridade é ser dinâmico, agressivo, proativo e vertical. Você via isso no Santos? O Santos era desse jeito? Era dinâmico, agressivo, proativo e vertical? Não, né? Era um pilar do Caixinha que ele não usava. O segundo perdeu a bola? Ataca a bola. Pós-perda tem que ser rápido e agressivo e coordenado para já pegar a bola e recuperar de novo. Sabe aquela perda de bola e naqueles 15, 20 segundos seguintes ali você vai pressionando o adversário com tudo para não deixar ele respirar? O Santos fazia isso? Ou perdia a bola e ficava passivo esperando o adversário tocar a bola? Era muito mais isso, né? Já eram 2 pilares do que o Caixinha disse que o Santos tinha que ter, que ele não fazia. O terceiro não temos a bola? Recuperar a bola. Defender pra frente, pressionando a saída de bola do rival, sem deixar os caras respirarem. Parecia pra você que o Santos jogava assim? Ou era um time que jogava atrás da linha da bola, esperando o adversário agredir, pra tentar uma saída rápida de contra-ataque? Não era mais isso? Não era como um time pequeno? O Santos parece pra você time pequeno, torcedor? E aí, recuperamos a bola, atacar o gol, buscar o primeiro passe sempre pra frente. Parecia pra você que o João Schmidt pegava a bola e dava o passe pra frente? Parecia pra você que isso acontecia? Isso acontecia pra você? O lateral pegava a bola, dava o passe pra frente? O meio-campista Tassiano pegava a bola, tocava pra frente? Parecia isso pra você, torcedor? Não tinha, né? Nada desses pilares, que eram os pilares do Caixinha, ele aplicou de verdade no Santos, cara. O Santos era um time que esperava a chegada de um Pedro Caixinha, que no discurso era um e na prática era outro treinador para o Santos, e isso nem se discute. E aqui o Luiz Felipe Longo, lá outro perfil lá do X, sigam lá ele, disse assim, algumas coisas são óbvias, mas precisam ser ressaltadas devido ao trabalho horroroso do Caixinha. Isso não isenta o Carille do futebol medonho que teve ano passado. Não é porque o Caixinha não deu certo que o outro tinha que continuar. E segundo, não me venham com o Fernando Diniz. Aqui eu posso dizer 2 coisas. Tem razão o torcedor que pede não Fernando Diniz, esse torcedor tem razão, tá? Eu sou São Paulino e não quero o Diniz no meu time de jeito nenhum. Eu já acreditei que o Diniz seria bom ao Santos. Aquela primeira passagem dele, eu falei, cara, o estilo de jogo do Diniz, de repente aproveitando os meninos da Vila, vai ser legal. Hoje eu mudei de ideia, o Diniz não pode mais ser treinador, ele tem que fazer parte do futebol, é um cara importante pro futebol, mas acho que ele tem que estar em uma outra posição, sabe? Num cara, de repente, pra ter mais esse papo com o jogador, pra pensar o futebol de uma maneira diferente. Como treinador tem que ter resultado, e o Diniz vive dizendo que o resultado pra ele, os troféus não são mais importantes. Imaginou ele falar isso pra torcida do Santos? Também? Falar, não, o troféu não é o que importa pra mim. Meus troféus é ver um jogador estando bem, sabe? Evoluindo como cidadão. O torcedor vai mandar ele pro inferno. O torcedor quer ganhar título, quer ser campeão, entendeu? É isso a história, mas tudo bem. Respeito o trabalho do Diniz, se ele não quiser também ser dirigente, se ele quiser continuar como treinador, que seja só longe do meu clube. E eu imagino que, pelo que diz aqui um torcedor, os torcedores do Santos também não querem muito ele pela Vila Belmiro, certo? E aí, o Liberta da Deprê postou aqui aquilo que eu disse pra vocês, porque o Santos não pode ser grosseiro, indelicado com o Pedro Caixinha. Olha só essa notícia. A multa rescisória do Pedro Caixinha com o Santos é de 13 milhões de reais. A ideia da diretoria santista é costurar um acordo amigável para o pagamento dessa multa. A informação veio à revista Placar. Caixinha estava desempregado, tudo bem que o Grêmio queria contratar ele ficou enrolando o Grêmio lá, o Grêmio acabou fechando com o Quinteiros, que também deve cair. Mas como você coloca a multa de um treinador de 13 milhões de reais, cara? O Caixinha não vinha de um bom trabalho, o trabalho do Caixinha no Red Bull Bragantino era bem questionável. Aí você contrata um treinador e me coloca uma multa dessa, você aceita um contrato desse, tava desesperado, era o Guardiola que tava contratando? Meu irmão tá dando bote. Que loucura é essa, velho? Agora vai pagar 13 milhões pro Caixinha, 4 meses de contrato. Não dá, desculpa, não dá pra entender, sabe? É por essas e outras que o Santos passou pela situação que passou, foi rebaixado. É por essas e outras que o Santos tem dificuldade pra investimento. É por isso, cara.
Olha o tanto de multa rescisória que o Santos gastou com o treinador. Aí vai falar, mas o Flamengo gastou mais. Mas o Flamengo tá numa condição financeira para fazer isso. O Santos estava nessa condição? Jesus, irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, velho. Não faz o menor sentido. Ó, o Caixinha chegar na mesa, o empresário dele falar, não, mas se você demitir tem que pagar 3 milhões de reais. E você falar, ok. Pô, tá louco. Irmão, é o seguinte, eu pago 1 milhão, 2 milhões se eu demitir ele antes. Porque eu só vou demitir se ele fizer um trabalho ruim. Ele tá vindo pra fazer trabalho merda? Tá vindo pra fazer trabalho merda? Se tiver vindo pra fazer trabalho merda, não vem. É isso, pô. Se impõe, pô. É o Santos, pô. Bate a bengala na mesa, meu irmão. Resolve isso aí, pelo amor de Jesus Cristo, cara. E aí, o Pedro Ramiro trouxe a informação. Thiago Carpini é um dos nomes que agradam a diretoria do Santos com a iminente demissão do Pedro Caixinha. E nesse momento, o torcedor santista, eu sei, torcedor. Nesse momento você queria nunca na sua vida gostar de futebol, mas pra sua infelicidade você é apaixonado pelo Santos e você vai ter que ouvir isso, cara, que o Santos procura ele, o Carpini, pra comandar o Santos. Pô, meu, o Carpini é horroroso? Não é, cara, acho que é um cara que tá fazendo um trabalho bacana no Vitória, mas é essa saída, tirar o Caixinha pra trazer o Carpini é o salto de qualidade que a torcida do Santos espera? É esse o salto de qualidade? O trabalho do Carpini é esplendoroso o suficiente para o torcedor do Santos almejar a chegada dele à Vila Belmiro? É esse o salto de qualidade que o torcedor procura? Pô, tem hora que eu não sei se dirigente de futebol é retardado ou se é maluco, cara, sabe? Pô, pelo amor de Deus, cara, e não é isso que o torcedor do Santos quer. O torcedor do Santos procura uma outra coisa. Sabe, pode ser que amanhã, daqui 3, 4 temporadas, o Carpini seja o cara pra treinar o Santos, pra treinar novamente o meu São Paulo, onde eu não gostei do trabalho dele, pra treinar um Flamengo, um Corinthians, um Palmeiras. Mas hoje o Carpini não é esse treinador, sabe? Ele precisa buscar um trabalho de afirmação. O trabalho dele no Vitória não é de afirmação ainda. Ficou um tempo invicto, vem agora caindo um pouco de rendimento, o que é normal, até porque todos os times oscilam e ele tá num campeonato onde o nível é mais alto, o Campeonato Brasileiro, e também disputando a Copa Sul-Americana, então é normal, vai oscilar o trabalho do Carpini. Mas deixa ele se firmar lá no Bahia, no Vitória, né? Deixa ele se encontrar direitinho, sabe? Depois que ele tiver um trabalho sólido, que, poxa, ó, agora sim o Carpini, um cara que fez bom trabalho na Água Santa, fez um bom trabalho no Juventude, mas, torcedores, calma, dirigentes, pensem, pelo amor de Deus! E aí, o Ricardinho, que esse eu gosto, tá? O Ricardinho é maluco, tal qual a mim, e ele disse o seguinte, sobre a demissão do Caixinha. Opa, legal. Help me, I help you. Me ajuda a te ajudar. Chegou ao fim a passagem de Pedro Caixinha pelo Santos Futebol Clube. Depois de um campeonato paulista bastante irregular, o Santos conseguiu a classificação para as quartas de final, eliminou o Red Bull e na sequência foi eliminado diante do Corinthians. Da eliminação do Corinthians até hoje, muita pressão para cima do técnico português. Inclusive, pressão que foi muito forte do presidente do Santos depois da derrota diante do Vasco. Já contra o Corinthians, sem o Neymar, a alta cúpula do Santos não gostou como a equipe atuou e da maneira que o Caixinha escalou a equipe. Manteve o treinador para o Campeonato Brasileiro. Estreia contra o Vasco, perde no Rio de Janeiro. Joga na Vila contra o time reserva do Bahia, só empata. E ontem perdeu para o Fluminense. É o fim de Pedro Caixinha no Santos Futebol Clube. Santos que faz aniversário hoje e deve nas próximas horas confirmar a chegada de um novo treinador. Alguns nomes são debatidos na Vila Belmiro. Adenor Baciutiti, um nome muito forte. Se fala em Luiz Castro, que o Santos já tentou lá atrás. Fernando Diniz, nome que foi também colocado em pauta. Sampaoli, Carpini e também de Dorival Júnior, ex-técnico da seleção, que no primeiro momento não quer trabalhar. Porém, o Santos tenta convencer o Dorival a voltar ao mercado. Mas são os nomes que vão ganhando força na Vila Belmiro. Santos gostaria muito de quarta-feira já ter um novo treinador para o jogo diante do Atlético. A passagem do Caixinha no Santos, ela foi muito boa na teoria. Na prática, não funcionou. Help me, I help you. Me ajuda a te ajudar. E aí, dito isso, né? Depois desse vídeo maravilhoso do Ricardinho, gosto, tá? E sabe muito de Santos. O que eu posso dizer pra vocês é o seguinte: o Tite foi procurado, mas a informação que se tem é que ele disse não, né? Que no momento não pensa em assumir o Santos agora.
O Dorival Júnior também disse não, existe informação que o Dorival está apalavrado com o São Paulo para uma possível queda do Zubeldia. Já o Ricardinho disse que o Dorival não tem interesse em voltar para o mercado agora. E aí, cara, tem o Fernando Diniz que a torcida não quer, tem o Carpini que houve esse endereço. O Sampaoli é um nome que não agrada de todo assim, a diretoria do Santos, mas é um nome que está sendo ventilado e a informação é que ele aceitaria assumir o Peixão. E aí eu queria saber de você, né, torcedor? O que você acha? Você acha que quem é o melhor nome para o Santos agora? Quem manda no Santos de fato é o menino Neymar agora, né? É o presidente do time, não tem o que fazer, o nome que a diretoria vai escolher vai ter que passar pelo crivo do Neymar, ele que vai dizer se, pô, é um bom nome ou não. E aí, cara, eu também penso o seguinte, o Neymar tem mais 9 jogos com o Santos, mais 9 jogos se ele não se lesionar. Será que o Santos vai renovar com o Neymar? Faz sentido o Santos renovar com o Neymar? Tem algum outro clube que quer um Neymar com tantas lesões? E se ele se lesionar de novo, aí eu acho que fecha as portas para qualquer clube fazer um investimento do Neymar, né? E eu fico pensando, que nome o Neymar aprovaria para o Santos? Que nome você acha que faria sentido o Santos contratar pensando em ter um Neymar a curto ou a longo prazo? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião, quero saber o que você pensa da demissão do Pedro Caixinha e, claro, não esquece também de deixar o like no vídeo, compartilhar, deixar um comentário, porque aí você ajuda demais esse quadro aqui crescer. Eu espero que você esteja gostando do quadro Opinião Footflix, beleza? Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau.